será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, e não se encontra pra poder comprar. O que essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. O que essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Valeu, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigada, boa noite. Foi linda a festa do som, sorrisos, rodas de amigos e as canções surgindo. Passou o tempo, chegou o dia e sumiu quando toda alegria. Todo esse tempo são recordações que não fazem mais sentido, pra não sofrer com as desilusões, procurar um motivo. Hoje a festa é constante, é real, e eu não abro mão disso. Quis aceitar, ponto final. Minha alegria é Cristo.
tempos são recordações que não fazem mais sentido. Pra não sofrer com as desilusões, procurar um motivo. Hoje a festa é constante, é real, e eu não abro mão disso. Quis aceitei, ponto final. Minha alegria é Cristo. Quis aceitei, ponto final. Minha alegria é Cristo. Eu queria que você cantasse comigo. Vamos ficar de pé? É manhã, pescador já se lança no mar pra pegar uns pescados, pra ganhar uns trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo que não pôde voltar. Meia volta se faz, não dá pra retornar. Some o sol, some a cor, surge o medo e o temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução. É manhã, pescador já se lança no mar pra pegar uns pescados, pra ganhar uns trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo que não pôde voltar. Meia volta se faz, não dá pra retornar. Some o sol, some a cor, surge o medo e o temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal.
sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução. Estamos todos de volta. Eu queria pedir que o Erlon mostre essas iniciativas estratégicas que a Cielb, naquela reunião, decidiu. É um tipo de visão, né? O que nós acreditamos que seriam essas pedras grandes para a Cielb aí no próximo ano, próximos 2 anos. E nós identificamos 5 dessas iniciativas, mas priorizamos 1 ou 2. Então aqui nós vemos igrejas conduzidas por equipes de liderança saudáveis, sinergia entre instituições Setiel, Amel, SPI e convenções regionais para servir em todas as igrejas locais, que seria um outro ponto importante. Cada igreja participando de uma plantação de igreja em sua região, participando no sentido de não necessariamente a igreja ela mesma plantar, mas está participando, no mínimo em oração, de uma forma intencional. Programa para despertar e preparar vocacionados no contexto da igreja. Também sentimos que isso
é uma necessidade muito grande e uma iniciativa talvez estratégica. Igrejas missionais que alcançam o contexto local e global. Então, a questão da igreja relevante que a gente vem trabalhando também. E a gente, de acordo com aquilo que o Setiel vem trabalhando nos congressos, no retiro e agora, chegamos na conclusão que o primeiro ponto talvez seria a maior pedra, né? A pedra que nós devemos focar. Então, igrejas conduzidas por equipes de liderança saudáveis. E esse evento, então, esse workshop, justamente serve a essa pedra grande. Seria um plano de ação, né? Uma ação concreta, esse workshop e outras iniciativas que vão seguir. Então, só como exemplo, para vocês saberem que a CIELB também está trabalhando nesse sentido. Queria pedir que o Dean, então, viesse à frente, o Frido, para dar continuidade na próxima sessão. Thank you, Demas. When we were together with Setiel earlier this week, we did something there that we're not doing it today. Quando estivemos juntos essa semana com a CIELB, nós fizemos algo que nós não vamos fazer aqui nesse workshop. We just didn't have the time to do that today. Porque nós não vamos ter o tempo de fazer isso hoje. Some of you will recognize the step that we took up there. Por exemplo, vocês podem reconhecer alguns passos que nós tomamos ali. After we had revised the mission statement of CIELB, depois que a gente revisou a declaração de missão da CIELB, then I asked them the question. Então, eu solicitei que eles então questionassem. If God were to bless CIELB, what could CIELB look like in 10 years? Se Deus fosse abençoar a CIELB, como a CIELB pareceria daqui a 5 anos? It was a opportunity to think far into the future. Foi uma oportunidade também de pensar um pouco mais no futuro, para dentro do futuro, né? And as the leaders spoke and shared together, this is what they ended up with. E quando os líderes então começaram a conversar sobre, o resultado foi isso que vocês acabaram de ver. It was a very good vision document. Então é um documento de visão excelente. And so I am assuming that this will be communicated to churches in the days ahead. Então eu acredito que esses passos, o que foi decidido, vai ser então assim também comunicado para as igrejas nos dias que virão. But for our time together today, we have omitted that step. E para o nosso tempo aqui juntos nesse dia, nós vamos omitir esse momento, essa parte. And instead we focused upon what is one thing that we can do in the next year to move our mission forward. Ao invés de olharmos para vários passos, nós vamos olhar para um passo, uma coisa que nos ajudaria a avançar em direção àquele nosso alvo. So in the United States, the baseball season is coming to a close. Então, nos Estados Unidos agora está começando a época do beisebol, né? Encerrando, aliás, desculpem, a temporada de beisebol. And the playoffs will begin next week. E as finais começam então na próxima semana. Does anyone here really care about American baseball? Alguém de vocês se importa com beisebol? Just one. Problemo. In American baseball, there are 4 bases: first, second, third base, and home plate. E lá as regras do beisebol são 4 bases. Yeah. And we are at third base in our session today. E hoje nós estamos na nossa terceira base. Essa é a sessão da terceira base. We are soon completed. E quase nós então completamos. So first of all, we talked about the power of mission. Primeiro nós então refletimos essa manhã sobre o poder que uma declaração de missão possui. And then we've talked secondly about the power of focus. E depois na segunda sessão refletimos juntos sobre o poder que o foco pode trazer. So we've now identified the one thing that we can do in this next year that will move our church forward.
E agora nós queremos identificar pelo menos uma coisa que ajudará a nossa igreja a avançar em um ano. So we're going to have one more large group session. Então nós vamos ter uma sessão com um grupo grande aqui. And then we'll do some final breakouts on the different sites. Então nós vamos de novo dividir em grupos menores. And then we'll come together for some closing thoughts. E depois nós vamos voltar aqui de novo para um encerramento, alguns pensamentos para encerrar. And we will entertain a few questions if there are some that need to be discussed. E nós vamos então abordar algumas perguntas, algumas questões que precisam ser discutidas. So this final session is called Faithful and Fruitful. E essa sessão final então vai ser ou é chamada de fiel e frutífero. So I want to tell you about two events that we had in my church in North Carolina. Eu vou contar para vocês de dois eventos que tivemos na igreja na Carolina do Norte. We planned these events within about 6 months of my arrival at the church. Então nós planejamos After I arrived. nós planejamos esse evento 6 meses depois que eu cheguei na igreja. The church had been in existence for about 17 years. Essa igreja já existia por 17 anos. Some very good people in the church. Havia pessoas muito boas lá naquela igreja. Oh, they loved each other. Todo mundo se respeitava e se amava. But there was some difficulty finding effective ways of reaching out to our local community. Mas a igreja enfrentava algumas dificuldades de como nós poderíamos sair para alcançar a comunidade local. That was our reality. E essa era a realidade da igreja. And so I learned that in the spring that this community has an annual festival on a Saturday. Então eu ouvi falar que naquela comunidade havia um festival de final de ano. And many different groups will set up booths to sell or to advertise their products. E nessa comunidade então foram montados vários estandes onde eles então faziam a propaganda e também vendiam alguns convites para esse evento. And I said, let's have a booth at the festival. E então eu disse, vamos fazer um stand também nesse festival. And I said, we will give away 1,000 bottles of water. E nós vamos então distribuir 1000 garrafas de água para esse festival. And we would put our name on the bottle. Então nós colocamos no rótulo das garrafas o nome da nossa igreja. And our address and when we had church. E aí nós então nesse rótulo também colocamos a propaganda dos horários do culto. And it was a beautiful spring morning. E foi uma manhã de primavera muito bonita. The sun shone and the bottles went quickly. E o sol saiu forte e aquela água acabou rapidinho. And so the next week at church there wasn't one visitor who came to the church E because no próximo domingo nós tivemos como resultado dessa ação um visitante desse grupo. not one person came to the church because of that free water. E apenas uma pessoa veio à igreja por conta dessa água aqui. Would you not one? Ah, Not nenhum, one. desculpem. Zero. Nenhum. Eu Yeah. entendi que ele falou Yeah. just one. Ele errou. Yeah. A couple of months later, there was a major professional golf tournament that came to our community. No próximo mês teve torneio de golfe muito importante que naquela área. And we decided to have another outreach event into the community. E decidimos fazer mais uma investida nesse evento. And we had connections to a professional golfer who was a Christian. Então nós tínhamos contato, relacionamento com golfista profissional. And we asked that he would come and share his testimony as part of this golf tournament. Então nós pedimos que ele viesse até a igreja para que ele então compartilhasse um pouco do seu testemunho na nossa igreja. And he said he would. So we planned a very, very classy event with him. Ele confirmou, disse que poderia estar, então nós começamos como igreja a planejar um evento muito grande. We rented a very large room to hold 400 people. Então nós alugamos um salão bem grande que poderia comportar 400 pessoas. And we sold tickets. Também nós distribuímos tickets. We had a very nice dessert. Também uma sobremesa muito We had gostosa. some special music.
Também música gostosa e agradável. And the Christian golfer gave his testimony. Então esse golfista cristão veio, deu o seu testemunho. I had an opportunity to pray at the beginning of the event. E no início do evento eu tive a oportunidade de começar com uma oração. At the end of the event, I took opportunity to talk a little bit about our church. Também uma oportunidade de compartilhar um pouco sobre a nossa igreja, o que a gente fazia. Told them where we met and what time our services were. Também pude falar sobre quais são os dias que a gente se reúne, que horário. And we didn't have one visitor to the church because of that event. Not one, zero. E também ninguém apareceu por causa desse evento. Here's my question. E aqui é a minha pergunta. Were those events a failure? Esses eventos foram um fracasso? In this location, I hear a couple of people saying, no, they were not a failure. E nesse local eu ouvi várias pessoas dizendo, não foi um fracasso. It all depends upon what you define success as being. Tudo depende de como você define sucesso. Now, if we were going to count success as being how many people came to our church because of those events, Se it nós was not considerarmos successful. sucesso de acordo com a quantidade de pessoas que viriam à nossa igreja por causa desses eventos, Now, it would have been nice if someone would have come and visited our church because of that. não, seria muito legal termos pessoas virem à nossa igreja nos visitar por causa dos eventos. But one of my key purposes in planning that event was not to get people to come to the church. Mas um dos nossos objetivos chaves não era que pessoas, por causa desse evento, viessem à nossa igreja. What I was really seeking to do was to help our people understand that they could do outreach. Mas o objetivo era de mostrar para o nosso povo, da igreja, de que eles poderiam se envolver num programa de ir para fora, de alcançar pessoas. Because they were struggling to wondering if they could ever do effective outreach. Porque eles estavam começando a se questionar se alguma vez eles teriam condição de fazer um evento de evangelismo, de ir para fora. They were uncertain if whether they could do that or not. Eles estavam em dúvida se seriam capazes ou não de fazer isso. And so we worked hard and we prayed diligently to execute these events well. Então nós, no processo de preparação, nós oramos muito e trabalhamos diligentemente para criar um programa muito bem feito. And as a result of those two activities, our church began to change its identity within themselves. E por causa desses eventos, a nossa igreja começou a experimentar uma mudança de identidade entre nós mesmos. Their self-image began to change A autoimagem dessas pessoas começou a mudar, because they realized that we can build bridges into the community. porque eles começaram a acreditar de que nós podemos sim construir pontes em direção às pessoas da comunidade. And while nothing changed on the exterior, E de fato, em termos exteriores, nada mudou. things were beginning to change in our hearts and our minds. Mas as coisas começaram a mudar nos corações e na mente das pessoas da igreja. And sometimes we have to measure success by small changes that occur in our own hearts. E às vezes nós precisamos medir o sucesso de acordo com as mudanças que acontecem em nosso coração. And so I want to talk in this last session about these two words of fruitful and faithful. E nessa nossa última sessão eu quero conversar refletir exatamente sobre esses dois temas, fidelidade e também frutífero. And first of all, let's talk about being faithful. Primeiro vamos falar um pouco sobre fidelidade. Without any question, in Scripture, there is an exhortation for all of us to be faithful followers of Christ. É claro que se você olha para a Bíblia, nós somos constantemente exortados sobre a nossa caminhada fiel com o Senhor. And regardless of whether we are pastors or lay leaders, we want to be faithful to Christ. Independente se você é pastor ou é um líder que é leigo, nós somos desafiados a um caminhar fiel com o Senhor. In addition to that, however, we also want to be faithful to our spouses in marriage. E também, adicionado à nossa fidelidade ao Senhor, nós também queremos ser fiéis ao nosso cônjuge. If you're a pastor, you are expected to be faithful
to your denomination's statement of faith. Como pastor, há essa demanda da nossa fidelidade em relação à declaração de fé da nossa denominação. So every 5 years in the United States, I was expected to affirm my commitment to the statement of faith of the denomination. Nos Estados Unidos, a cada 5 anos, há essa expectativa em relação aos pastores de que eles, mais uma vez, refaçam o compromisso com aquela declaração de fé da denominação. We are also expected, as if we're pastors, to be faithful to our calling. To be faithful to our calling. Também como pastores somos chamados a ser fiéis ao nosso chamado. I shared this last year in our retreats, that only 10% of pastors who are called to the ministry retire in pastoral ministry. Ano passado eu compartilhei no nosso retiro que apenas 10% dos pastores que entram no ministério se aposentam como pastores. 10% are faithful to their calling. 10% que permanecem fiéis ao seu chamado. That's a sobering statistic. Essa é uma estatística terrível, né? I don't know what it is like in Brazil. Eu não sei quais são as estatísticas aqui no Brasil. But regardless of we're called to be a pastor or not, Mas independente se formos chamados para sermos pastores ou não, we are all called to be faithful to the gifts that God has given to us, the spiritual gifts. também somos chamados por Deus a sermos fiéis aos dons espirituais que Deus nos deu. And finally, I also believe that God calls us to be faithful to our church's mission. E também eu acredito que Deus nos chama para ser fiéis à nossa declaração de missão de igreja. If we believe that God has led a team of leaders to this mission statement, Se eu acredito que Deus conduziu um grupo de líderes para essa declaração de missão, if this is the direction that God wants us to go in this community, e se essa é a direção que Deus quer que a gente caminhe em direção a essa comunidade, we as a team of leaders should be faithful to that mission. então nós, como equipe de liderança, precisamos ser fiéis a essa declaração de missão. So, how do we measure faithfulness to our mission? Agora, a grande questão é como você mede Faithfulness to the mission. como você consegue medir a fidelidade à missão. That is somewhat nebulous and difficult to understand. Porque essas são questões bem nebulosas, difíceis de se entender. But I think it is found in exercises like we've been engaged in today. Mas as respostas, eu acredito que muitas vezes são encontradas em exercícios como esses que nós fizemos aqui hoje. To be faithful to our mission means that we talk about our mission regularly. Ser fiel à nossa missão significa falar com regularidade sobre essa missão. We tell others what our mission statement is. Falamos aos outros qual é a nossa declaração de missão. We make decisions based upon our mission statement. Fazemos decisões baseadas na nossa declaração de missão. We set future direction based upon our mission Também statement. lançamos projetos futuros baseados na nossa declaração de missão. And we celebrate when God does something to fulfill our mission E statement. celebramos quando Deus faz alguma coisa que realmente conclui algo baseado nessa declaração de missão. So let's just review what we've done thus far today. Vamos fazer uma pequena revisão do que nós já caminhamos nesse dia. You have reviewed and refreshed your mission statement. Você reviu e deu uma refrescada na sua declaração de missão. Congratulations for being faithful to that. Obrigado e parabéns, né, pelo que você fez até agora, por esse trabalho. Secondly, as you looked at your current reality, Segunda coisa, você olhou para a sua realidade momentânea. and you've compared that against your mission, E aí você comparou a sua realidade em relação à sua declaração de missão. you have identified a big rock that you're going to pursue. E como resultado você identificou um grande desafio que você precisa enfrentar. And you've also identified steps that you're going to take
E também você provavelmente deve ter identificado alguns passos de ação que você precisa tomar. You see, all those exercises are a demonstration of faithfulness to your mission. Então todo esse exercício demonstra uma fidelidade em relação à nossa declaração de missão. Well done. Muito bom. Now we want to talk about being faithful to follow through with the action steps. E agora queremos refletir sobre ser fiel em permanecer nesses passos de ação. So, as we continually plan and review these action steps, E à medida em que nós revisitamos e refletimos sobre os passos de ação, we will be demonstrating faithfulness to the mission. demonstramos dessa forma então a nossa fidelidade à missão. So, in Psalm 1, let's turn to that, the first Psalm. Então vamos abrir o Salmo capítulo 1. Psalm 1, verses 1 and 2. Versículos 1 e 2 de Salmos capítulo 1. Notice in those verses the phrases that are used to describe this man. Preste atenção nesses versículos, os termos que ele usa para descrever essa pessoa. He does not walk in the counsel of the wicked. Não anda no conselho dos ímpios. He does not stand in the way of sinners. Não se assenta na roda dos escarnecedores, He dos does not zombadores. sit in the seat of mockers. Não imita a conduta dos pecadores. But instead, his delight is in the law of the Lord, Mas ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. and upon the law he meditates day and night. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Verses 1 and 2 describe the actions of a faithful follower of God. O verso 1 e 2 descrevem as características de um homem que caminha fielmente com o Senhor, na lei de Deus. So the emphasis in verses 1 and 2 are all about a person's faithfulness to God. Então a ênfase no versículo 1 e 2 estão sobre a fidelidade de um homem em relação a Deus. But notice in verse 3, Mas perceba o versículo 3. the emphasis shifts from being faithful to being what? E agora nós vemos uma mudança de fidelidade para o quê? Fruitful. Do you see the fruit in verse 3? Frutífero. Você consegue ver o fruto no versículo 3? Here's what I believe happens in ministry. E aqui está o que eu acredito acontece no ministério. When God's people are faithful to the mission God gives to them, Quando o povo de Deus é fiel à missão que Deus lhes dá, eventually fruit is going to be born. eventualmente algum fruto vai aparecer. Faithfulness over a long period of time brings forth fruitfulness. Fidelidade por um longo período de tempo traz essa... Qualquer outra palavra para frutífero? Frutificação. Now that's based on the premise that the vision that we have has been given to us by God. Então essa visão que nós temos foi nos dada por Deus. And good mission faithfulness will result in mission fruitfulness. E essa... that's a lot of words. So, break it down a little. Good mission faithfulness Uma missão fiel, uma boa missão fiel, with prayer com oração, will bring ministry fruitfulness. trará uma frutificação ministerial. I believe that. Eu acredito nisso. You should too. E eu acho que você também deveria acreditar nisso. Faithful ministry brings fruitful ministry. Ministério fiel trará frutificação ministerial. And I want to encourage you to be faithful in these steps in this next year.
E eu quero encorajar você a ficar fiel nos passos nesse próximo ano. And if you are faithful to these steps, God will bring fruit to your ministry. E se você ficar fiel aos passos que você decidiu tomar, Deus vai trazer frutificação no seu ministério. Now, I want us to turn to Acts chapter 14 Abra Atos capítulo 14, and verse 26. versículo 26. This is at the end of Paul's first missionary journey. Essa é o final da primeira viagem de Paulo. Now, they had been commissioned to go out from Antioch in Acts chapter 13. Eles então, essa era a ideia de sair de Antioquia. And they left maybe about 46 AD, and they returned about 48 AD, about 3 years. Eles levaram aproximadamente 3 anos nessa viagem. And so they had been commissioned out of Antioch, and they returned to Antioch. Eles então foram enviados a partir de Antioquia e voltaram a Antioquia. And why don't you read verse 26? No versículo 26 diz assim: de Atalia navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. There's a very significant word at the end of verse 26. Tem uma palavra muito significativa no final do versículo 26. It is the Portuguese word cumprido. Completado, cumprido, Yes. Now, this is the work that they had completed. Essa era a missão que eles completaram, Finished. terminaram. Now, this is their first missionary journey. E essa era a primeira viagem missionária. How many more missionary journeys did Paul go on? Quantas viagens missionárias Paulo fez? At least 2 more, and possibly the trip to Spain. Além dessa, provavelmente 2 mais, além de uma até a Espanha. And yet he dares to use the word that the work was completed. Agora, na primeira viagem, ele é tão ousado, dizendo que completou a obra. How can the work be completed when he still has 2 more journeys? Como que uma obra é completa se você tem mais 2 viagens a fazer? After the first journey, had everyone heard the message of the gospel? Na primeira viagem, todo mundo já foi exposto ao Evangelho? No, there were still many people that had never heard the gospel. De fato, não. Havia muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar do Evangelho ainda. And yet he still uses the word, what they had completed. Mas ele mesmo assim usa a palavra como se eles tivessem concluído essa obra. I want you to understand that we need to recognize fruit in every effort that we make. E eu gostaria muito que nós ficássemos com isso na mente, entendêssemos bem essa questão da frutificação. Remember the stories I told about our outreach efforts in Pinehurst. Lembra da história que eu acabei de contar sobre os nossos investidas, os eventos que fizemos na igreja? In one sense, there wasn't much fruit, E num sentido havia muita frutificação. but in encouraging the people in our church to do outreach, there was much fruit. Mas também ao mesmo tempo encorajando as pessoas da nossa igreja, dizendo que havia mais frutos para se produzir. And so there's something about recognizing fruit that encourages us to be more faithful. Mas existe algo em reconhecer o fruto que nós já temos que nos ajuda a nos encorajar a buscar mais frutificação. And so it is important for us to define what fruit looks like in our work. Portanto, é importante nós identificarmos o que é um fruto, como ele se parece no nosso trabalho. Using this example again, Olhando para esse exemplo de novo, when the remodeling of the children's room is completed, quando a gente consegue produzir as melhoras no espaço infantil, what should the church do? o que a igreja deve fazer? Celebrate. Celebrar? Inaugurar, né? Because God has done something good, hasn't he? Porque Deus fez algo bom, não foi? When teachers finish their training,
Quando os professores concluem o seu treinamento, We celebrate that nós celebramos isso, because that's part of the fruit. porque faz parte de uma frutificação. And so we begin to recognize the different fruit that God is giving to us. E assim nós aprendemos a reconhecer os diferentes momentos de frutificação que Deus vai produzindo em nossa vida. And as we celebrate that, it creates more enthusiasm E ao celebrar isso, isso vai criando mais entusiasmo and more momentum, e mais ritmo. and that helps the church to continue to be faithful to its mission. E isso ajuda a igreja a ficar cada vez mais fiel em completar essa sua missão. And so we want to understand that being faithful to the mission causes us to gain fruit. Precisamos manter isso sempre em nossa mente, entender de que a nossa fidelidade à missão produz fruto. And we need to recognize even small pieces of fruit. E por isso é tão importante identificar mesmo que o fruto seja bem pequeno. And so in the last workshop, we're going to talk about that. E agora nesse próximo momento que passaremos em grupos pequenos, nós vamos falar exatamente sobre isso. So if at each of the sites, if we could hand out the worksheet for the third session. E nessa terceira sessão, então, nós vamos utilizar essas folhas. And there's really 4 steps to this next piece. E nessa última parte, então, existem 4 passos para se refletir sobre. And there's a number of questions under those 4 steps. E claro que depois desses passos, existe uma série de perguntas. And in a very real sense, this becomes the easiest step to complete. E de um certo sentido, esse se torna o passo mais fácil de se cumprir. You've done the hard work already. O trabalho pesado, o trabalho difícil, vocês já fizeram. You see, what we've enjoyed today, however, has been something a very small part of your congregation has experienced. E aquilo que nós experimentamos aqui agora é realmente a parte menor da nossa igreja. You're going to go back to your churches, E agora quando você voltar para a sua igreja, and you are going to be encouraged and you're going to be focused. e você vai estar encorajado e focado. But the reality is that most of your congregation does not know what happened here today. Mas a maioria das pessoas da sua igreja não sabe o que você experimentou aqui essa tarde. And so we need to bridge that gap, don't we? Então nós precisamos diminuir esse espaço. And so we have laid out some questions for you to ask and to complete in the next hour. Então nós criamos algumas perguntas para que você reflita nesses próximos momentos. Just fill those questions in and that gives you your next step. Então tente preencher essas perguntas e vá para o próximo passo. So those 4 parts. As 4 partes. First of all is the communication plan. A primeira é a parte da comunicação. So there are 4 questions associated with that. Então são 4 perguntas associadas a essa questão. Who are the key leaders that need to be told of this focus immediately? Quem é o líder chave que você precisa falar sobre isso imediatamente? Are there some existing ministries that are going to be impacted by this big rock? Será que há alguns ministérios que diretamente serão impactados por esse grande desafio? And how are you going to communicate these plans to the entire congregation? E como nós vamos comunicar esses passos para toda a igreja, toda a comunidade? And how do you generate enthusiasm within the E congregation como for você this? pode gerar entusiasmo ao comunicar isso para a igreja? Okay. The second step is the preparatory plan. O segundo passo é o plano preparatório. How do we undergird this plan with prayer? Como nós podemos banhar esses planos em oração? And secondly, is there some specialized training that needs to occur in order for the plan to go forward? Segunda pergunta nessa sequência é: existe algum treinamento, um preparo especial que o líder precisa passar para que esse passo seja concluído? Yeah, it's very clear. Number 3 is what we call the accountability O plan. passo número 3 é prestação de contas, o plano de prestação de contas.
I cannot emphasize this one enough. Eu não posso enfatizar, eu não tenho palavras que possam enfatizar tanto a importância desse ponto. This will be the demonstration of faithfulness. Esse passo é a demonstração de fidelidade. And so you'll see the instructions are to keep it before leadership by talking about it at your board meetings. Esse passo nos mostra como nós líderes podemos compartilhar uns com os outros. And even in your sermons. Mesmo nas mensagens. And to tie this plan or this sermon to this big rock. Como nós podemos amarrar o nosso sermão para esse grande desafio. Or if you're going to do something differently, you tie that to the big rock as well. Ou quando surge alguma coisa diferente, como nós podemos conectar isso com esse grande desafio? You see, decisions that you're making in your leadership teams need to be communicated to the church. Portanto, as decisões que vocês tomam na sua equipe de liderança precisam ser claramente comunicadas à igreja. And so you're not just communicating the decision, but the why you've made that decision. Mas também não podemos apenas comunicar as nossas decisões à igreja, mas também a razão que nos levou a tomar essa decisão. This is what we've decided to do, and this is why we're doing that. Então é mais ou menos assim, isso, apresentando para a igreja, isso é o que nós decidimos fazer, e aqui está o motivo pelo qual nós decidimos fazer isso. And it should reinforce your mission. E de novo, reforçando mais uma vez a missão, a declaração de missão. And the fourth step is the celebration plan. E o quarto ponto está justamente o plano de celebração. What does the fruit look like? O que é o fruto? Como ele se parece? I gave you an example. Eu acabei de dar o exemplo. One piece of fruit is a newly painted children's nursery. Um fruto pode ser um espaço infantil novo e recém-pintado. And based upon your big rock, what would fruit look like? E baseado nesse grande desafio que você discutiu, que você tem na sua igreja, qual seria o fruto do resultado de atingir esse? And then finally, how do you celebrate that fruit with the congregation? E depois uma grande pergunta também, como você pode celebrar esse fruto com a sua congregação? So we want you to, one last time, to gather in your church leadership teams. E agora, pela última vez, então, nesse dia, você pode reunir de novo com o seu grupo da igreja. And to work through those questions. E trabalhe através dessas perguntas. And then we'll gather back together at 5:30 for some final thoughts. E aí, às 5:30, nós voltamos a nos reunir aqui para as perguntas finais. Muito bom. Nós queremos, na verdade, dar a vocês 45 minutos, então não uma hora inteira. Durante esse tempo, vocês podem responder essas perguntas, mas também queríamos pedir que cada local grave um testemunho de como esse evento, esse workshop impactou você. Pode ser algo pessoal ou ministerial. Então, de cada grupo, vamos escolher alguém, talvez alguém pode se prontificar aí para essa gravação. É bem curto, só 1 minuto. E também anotem perguntas. Se vocês têm perguntas, anotem. Os facilitadores vão então recolher e repassar para o Erlon. Às 5:15 nós vamos então apresentar as perguntas aqui. Voltamos às 5:15 e o pastor Dinho então vai responder essas perguntas. Beleza? Então, 45 minutos e depois nós vamos voltar aqui para encerrar. Então, tenham um bom tempo aí na discussão dessas perguntas.